é necessário dizer não? Tenho recebido muitos pais que querem se orientar e que me dizem assim: nós nos sentimos tão impotentes, a gente não sabe mais o que fazer. E o que é colocar limite? Por que a pessoa se sente impotente diante de um filho de qualquer idade, às vezes um pequenininho, um adolescente, e diz: eu não consigo dizer não. Ele não aceita um não. Na verdade, não é que ele não aceita um não, ele não aceita uma frustração. E nós, como pais, como educadores, nós temos obrigação de aprendermos isso. Porque, afinal de contas, qual é a base? A base da educação é se preparar para a vida. Há pouco tempo, eu fiz um curso muito interessante sobre boas maneiras. Então, você aprende como colocar uma mesa e tal. Ok. Mas se a pessoa não aprendeu a ser gentil, a ter consideração com o próximo, o que adianta ela ter boas maneiras? Então, a base da nossa educação está na família, tem que aprender valores, não adianta nada ensinar os filhos a ter preconceitos se você não ensinar valores. Então, assim, ter preconceito, para que serve o ter preconceito? Para nada. Agora, ter valores, ter amor ao próximo, saber se cuidar, saber dizer não a um amiguinho, a um colega, isso nasce do exemplo dos pais. Então, o importante é você saber que o seu filho, como o filho que você foi, o filho que os avós foram, porque desde que o tempo é tempo, as crianças precisam de amor, rotina, disciplina, limites, oportunidades, conhecimentos, uma série de coisas que você pode oferecer ao seu filho, tem que oferecer ao seu filho. O amor, muitas vezes ele vem com um sim, mas muitas vezes ele vem com um não. Você dar amor ao filho não é você dar tudo o que ele quer, fazer tudo do jeito que ele quer. É muitas vezes você dar a ele aquilo que ele não quer, que é o não. Uma criança que não aprende a viver frustrações, um adolescente que não aprende a viver frustrações, ele chegará na fase de jovem adulto despreparado para o mundo, despreparado para o campo de trabalho. E isso começa lá da base. Uma família que senta à mesa e reza junto e mostra o sentimento de gratidão pelo alimento, pela união familiar. Essa família está dando formação ao filho, está dando orientação, que está preparando, está dando estofo para ele. Porque a base quem dá é a família. Somos nós, pais. A escola vai complementar. A escola que você escolhe para o seu filho complementa essa educação. Mas se você não der em casa, a escola não consegue dar. Por mais que ela faça. A escola vai dar a formação, o conhecimento. Tudo bem, vai dar os limites também, mas se não tiver em casa, nada vai servir. Então, você, quanto pai, quanto mãe, se você educa seu filho sozinha, não tem problema. Dê a base para ele, de respeitar o próximo, de ser gentil com o próximo, de ter consideração com o próximo. Uma criança que faz bullying é porque em casa ela não está sendo bem orientada. Aquela criança que passa pelo bullying e não sabe o que fazer perante isso, não está sendo bem orientada em casa. Então, se você souber orientar, conversar, dar o limite na hora certa, a criança aprender a ter consequência das coisas que ela faz. Então, se ela deixa os brinquedos tudo jogado, você pede para ela ir guardar, para ela pôr no lugar e ela não vai, ela não te respeita,
No dia seguinte ela pode brincar com esses brinquedos novamente? Ou é hora de você dizer, hoje você não brinca com seus brinquedos? Um adolescente viciado no videogame, o que você tem dado para ele de opção para ele sair do videogame? Se você não souber o que fazer, se você se sente perdido, perdida, procure orientação, procure ajuda. Chame ele para conversar, ofereça outras atividades em família, que isso é uma forma de você dizer não. Há pouco tempo eu tenho um exemplo muito bacana de uma criança que só jogava videogame, desobedecia, e na hora que ele parava o videogame ele só queria descer, jogar bola e a mãe não tinha mais controle dele. Essa criança tinha uns 6 ou 7 anos. Então eu disse para a mãe, chegou a hora de você tirar tudo dele. Ele ficar dentro de casa e não ter videogame, televisão, celular, não pode descer, porque ao ele fazer nada, ele vai refletir. E aí ele vai ser obrigado a estar com você, com o pai, com os irmãos, em família. E aí você oferece a ele um jogo, uma brincadeira. Então esta mãe foi muito bem orientada. E aí quando ele entrou em pânico, porque não tinha nada para fazer, ela disse, então nós vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos sair comigo, vamos até o mercado. Aí eu disse, ela me ligou e eu disse, agora vá ao cinema com ele. Na época não era a pandemia, né? Então ela pegou o filho e falou, vamos para um cinema? Aí foram para o cinema, comeram uma pipoca e tal. Quando ele voltou, ele disse para a mãe, mãe, acho que foi o melhor domingo que eu tive na minha vida. Porque, lógico, ele queria companhia, ele queria uma conversa, ele queria uma atividade lúdica com a mamãe dele, com o papai dele, entendeu? Então, quando você diz um não, você não está dizendo um não para ele sofrer. Às vezes até tem que sofrer um pouco, porque a frustração nos faz sofrer. Mas você dando uma outra opção, ele descobre uma nova forma de viver, ele descobre o quanto é gostoso estar com a mãe, com o pai e respeitá-los. Então, o não, ele continua sendo sempre muito importante. A vida, Deus nos dá muitos nãos e a gente precisa aceitar, virar a página e seguir em frente com fé, com gratidão. E isso a gente aprende com quem? Com a família, com os pais. Então, esse é um recado que eu queria te dar, que se você tiver vontade, leia meu livro, Quando é Necessário Dizer Não. Ele vai te orientar de uma forma muito gostosa e alegre. E você vai tocar a sua família de uma forma diferente. Muito obrigada.